Senhoras e senhores, boa tarde. A IAMESP dá as boas-vindas e agradece a presença de todos que vieram, além de prestigiar, mas também aprimorar a qualidade dos temas que serão abordados, tornando este evento mais importante e significativo para o transporte público e de carga no âmbito local, regional e nacional. A IAMESP sempre pautou, pela sua história, a valorização, a difusão, a representação tecnológica metroferroviária nacional e internacional, na promoção e valorização técnica dos desafios do presente, mais voltados para o futuro do setor e na melhoria da qualidade da mobilidade. Tanto que o slogan deste ano é mais trilhos e mais desenvolvimento. Esta 23ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e a Metrofair Long Experience 2017 é uma realização da IAMESP, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Metrô, e que conta com as empresas patrocinadoras, as empresas apoiadoras, as instituições, entidades e todos os parceiros que estão sendo apresentados nos painéis e nos telões durante o evento. Para darmos início ao seminário de infraestrutura de transporte ferroviário, lerei o prenúncio do nosso seminário. Em seus últimos planos, o governo federal propôs diversos projetos para a expansão da malha ferroviária, a fim de desenvolver a infraestrutura do país e contribuir para a retomada dos investimentos. Dessa forma, propôs-se antecipar a renovação das atuais concessões, de modo a estimular os investimentos necessários para o aumento da eficiência modal ferroviária. O evento discutirá, além deste tema, as alternativas para acelerar a expansão das ferrovias e de sua participação na matriz de transportes, diante das perspectivas futuras do país. Para a nossa sessão de abertura desse seminário Infraestrutura de Transporte Ferroviário, convido para compor a mesa os seguintes senhores: Laurence Casagrande, secretária estadual de Logística e Transporte, secretária estadual por São Paulo. O senhor José Carlos Medalha, diretor-presidente da Empresa de Planejamento e Logística, EPL. Pedro Machado, presidente da AEAMESP. E o senhor Luiz Felipe Valerim, diretor adjunto do Departamento de Infraestrutura da Fiesp. Por favor. Passo a palavra, nesse momento, ao senhor Luiz Felipe Valerim, que fará as suas considerações. Pode ser com pedestal, então. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer inicialmente a parceria aqui da IAMESP com a nossa Fiesp na estruturação dessa tarde, dos temas que vão ser discutidos nessa tarde, sobretudo sobre o tema de transporte ferroviário de cargas, e na linha do tema que temos aqui para a nossa semana metroferroviária, sempre buscando o desenvolvimento e, no caso específico dessa tarde, do transporte ferroviário de cargas. Então, agradeço, presidente Pedro, sobre essa nossa parceria. Acho que o tema é sempre importante
e que seja sempre ventilado e que tenhamos sempre boas discussões para que esse desenvolvimento seja alcançado. Queria aqui nessas palavras introdutórias, não quero tomar o tempo dos palestrantes dessa tarde, apenas algumas palavras introdutórias para que talvez quais são os nortes que aqui do ponto de vista da Fiesp deveriam orientar essa discussão sobre o transporte ferroviário de cargas, especificamente esse momento que estamos vivendo. Os senhores provavelmente vão verificar ao longo da tarde a discussão sobre as renovações das concessões, que é um tema que é o tema da ordem do dia no transporte ferroviário de cargas, e por meio dessa medida, dessa ação, sobretudo do governo federal, como que isso poderia antecipar os investimentos. Ou seja, esse é o grande debate que se coloca hoje na agenda, tanto do governo federal quanto das concessionárias, sobre o desenvolvimento do transporte de cargas. E aqui, representando a lógica da Fiesp, sempre a nossa bandeira é a redução de custos logísticos e temos que isso como aumento da eficiência no transporte, pura e simplesmente, dos seus mais diversos modais. E não poderia ser diferente no transporte ferroviário de carga. Essa é a nossa grande meta ou grande bandeira como instituição. E se essa discussão da prorrogação antecipada poderia facilitar ou viabilizar isso. É importante que esse debate seja contextualizado e, sem dúvida, aqui teremos as palestras à tarde sobre esse tema, de que a prorrogação não é regra, a prorrogação é uma exceção, mas que ela se justifica plenamente no setor ferroviário. Ou seja, trazendo um tema aqui do nosso transporte rodoviário, tivemos um empreendimento, talvez os senhores tenham visto nas manchetes aí, meados de 2015, houve uma discussão se haveria a prorrogação da ponte Rio-Niterói. E o debate, nessa época, um pouco antes disso, eu ainda me encontrava no governo federal, e foi feito um debate de se prorrogar a concessão da ponte Rio-Niterói. E naquela época o debate não foi vitorioso, ou seja, se entendeu de forma, estudos apurados, técnicos, de que não era mais vantajoso efetuar a prorrogação daquele contrato de concessão. Dito e feito, foi aberta uma licitação e um deságio de 36% nas tarifas pagas no pedágio da ponte Rio-Niterói. Esse foi um debate que foi feito, analisado profundamente, e a conclusão foi: não é o caso de se prorrogar. No setor ferroviário, me parece que a discussão é exatamente com o sinal invertido. Nós temos um leque de vantajosidades para a prorrogação das concessões ferroviárias, eu diria que é praticamente unânime os itens que fazem com que a nossa vantajosidade seja praticamente irrefutável na prorrogação. Então, acho que isso é importante, não é a prorrogação a qualquer custo ou a prorrogação sempre. Na verdade, é uma decisão de governo a prorrogação em si, e no setor ferroviário ela parece que seria quase que mandatória, mas eu diria tecnicamente mandatória, porque o ponto de vista da viabilidade ele se confirma sempre. Então, e dentre essas vantagens, que é sempre a antecipação de investimentos, mas no setor ferroviário nós temos uma série de outras vantagens, porque essa antecipação se daria em 10 anos de investimentos. Ou seja, é diferente de eu estar discutindo um contrato que está encerrando e uma antecipação que seria de 1 ou 2 anos. Não, nós vamos antecipar investimentos que só seriam feitos daqui 10 anos para uma lógica que eles podem se iniciar no ano que vem. Isso é determinante para se definir a vantajosidade. Ou vamos aguardar 10 anos para que esses investimentos sejam feitos? Pode ser uma opção de governo esperar 10 anos. Outras dessas tantas virtudes que estão apontadas na prorrogação das concessões é a renovação do marco regulatório e a atualização desse marco. Ou seja, essa atualização permitindo a solução de passivos e uma série de vantagens, como os trechos com tráfego inexpressivo, viabilizando esses trechos,
a discussão de um controle mais de metas de resultado, não controle de ativos, mas controle de qualidade do serviço, são lógicas que não são possíveis de se inserir por mera alteração do contrato. Na verdade, é só num contexto de prorrogação desse contrato que essa melhoria pode ser feita desde já. Então, eu chamo a atenção dos senhores, tenho certeza que os debates ao longo da manhã vão ser profícuos em especificar todas essas questões que eu aqui tento só jogar algumas luzes. Sei que teremos aqui as palestras do Dr. Giampejo, do Dr. Henrique, teremos aqui palestrantes dissecando quais são os projetos de governo e quais são esses novos investimentos que eu jogo aqui alguma luz para os senhores, mas fato é que talvez a grande decisão que temos que ver se caminhamos ou não é esse alinhamento de, pelo menos quanto ao grande objetivo, que é a antecipação desses investimentos e a promoção dessas melhorias regulatórias no setor. Se não tiver acordo sobre isso, que no minha opinião pessoal está longe de ser um problema, eu acho que é uma unanimidade que isso tem que ser feito e o quanto antes. A discussão é do como, e o como é uma discussão técnica que vem sendo feita, ela só precisa ganhar corpo e ser acelerada, mas não há divergência talvez sobre o grande objetivo que seja esse. Então, essas são minhas palavras, meu entusiasmo em relação ao andamento desse tema. De fato, é uma prioridade para a redução dos custos logísticos e para nossa aprimoramento do serviço de transporte ferroviário de carga, que essas prorrogações ocorram no menor prazo e que esse objetivo seja atendido. Acho que esse é o nosso foco. Agradeço a palestra e vou ouvir aqui e aprender com os meus colegas palestrantes. Obrigado. Com a palavra o presidente da IAMESP, Pedro Machado.